Fala, meu povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui, professor Célio Barros, de Física. Hoje eu não vim falar sobre física, triste, né? Eu sei. Vocês esperavam que eu viesse falar, né, sobre física, mas hoje não. Você já deve ter visto aí pelo título do vídeo, eu vim falar um pouquinho, né, sobre o melhor tablet de estudo. E você deve estar curioso, né, para conhecer aí, para descobrir um pouquinho mais. Então fica comigo, que eu vou te apresentar o melhor tablet de estudo, que vai potencializar o teu estudo, vai fazer uma revolução na sua vida, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar. Eu já uso o tablet desde a faculdade, galera. Quando eu estudava, né, fazia ainda a faculdade, eu tinha um tabletzinho de 7 polegadas da Samsung, um pequenininho, né. E para que eu usava, né? Eu usava ele ali como recurso de tela, jogava os PDFs nele, jogava as folhinhas, né, que o professor dava, jogava as coisas que eles forneciam na faculdade e ficava ali na biblioteca rascunhando, né, fazendo as coisas, enfim, então me ajudava bastante. Então a primeira coisa que eu digo para você, né, que está me assistindo, que está procurando de repente um tabletzinho de estudo, é definir primeiro qual é a sua procura, né, o que que você quer com esse tablet, tá. Por quê? Porque de repente você vai pegar um modelo que ele tem até mais recursos, muito mais caro, mas de repente você não vai utilizar nem metade desses recursos. Então, algo mais básico pode ser até que seja bacana para você também, entendeu? Que a gente tem mania, né, às vezes de querer o com mais recursos, mais caro, enfim, né? Nada errado contra isso, mas de repente você não vai utilizar aquilo tudo e você pode estar jogando dinheiro fora. Show? E aí, bom, quando eu comecei a dar aula, eu adquiri um outro tabletzinho que me serviu por muito tempo, acho que mais ou menos uns 5 anos que eu devo estar utilizando ele, né, eu utilizei ele, que é esse aqui, ó, é o Tab A, né, A7 da Samsung, muito bonzinho, ele tá quebrado infelizmente, né, ele quebrou no ano passado, começou a dar problema na tela, nunca tinha tido problema com nenhum dos tablets, né, em relação à tela, esse aqui foi o primeiro. E aí eu fiquei de trocar a tela, enfim, acabei, né, tentando consertar e rachei a tela. Enfim, deu ruim, né. O que estava ruim ficou pior, então não tem que consertar. E aí eu ainda pretendo consertá-lo, né, porque ele é um bom aparelho, enfim, né, de configuração ele é excelente, né, nunca me deixou na mão. E eu lembro que na época, galera, esse tabletzinho aqui, né, que eu mostrei pra vocês, esse Tab A, ele foi por volta de 1000 e pouco. Então, se você procurar hoje, você vai encontrar alguns tablets por volta de 1000, 1300, 1400, por aí, né. São desse modelo aqui, né, ele tem 10 polegadas, enfim, ele me serviu muito bem, né. E ele é um tabletzinho bem bacana para estudo. Não tem canetinha, não tem nada disso, não tem esses recursos, mas ele é um tabletzinho bem bacana, de repente, para você, né, que está querendo aí começar a estudar, né, e nunca teve aí um aparelho, né, além do celular, beleza? Aí no ano passado, quando ele quebrou, eu utilizava ali na igreja, utilizava ali em um monte de lugar, né, tinha vários recursos para mim, eu fiquei órfão de tablet. Eu falei: "Nossa, preciso, né, de um outro aparelho". E comecei a cotar preço, enfim, ver, né. Aí eu falei: "Poxa, por que que eu não migro logo para um aparelho que ele tem canetinha?". Por quê? Porque na minha cabeça fazia sentido, eu falei: "Poxa, o tablet com canetinha, ele é legal, porque eu vou poder escrever na tela, eu vou poder fazer rascunho, eu vou poder fazer várias coisas, né, com ele". E isso é bacana, porque aí eu posso pegar esses recursos, né, e aplicar, né. Ia ser legal, de repente pode ser uma coisa mais dinâmica para sala de aula, pode ser uma coisa mais dinâmica na igreja, para as anotações, para estudo, enfim, né. Então resolvi, pegar esse modelo com canetinha. E aí eu pesquisei a série do tablet S10 FE, né, não sei se vocês já viram, vai a primeira dica aí, né, procurar, deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, espera aí, vamos lá. Oi? Tablet S10 FE, aqui, vamos lá. E aí eu encontrei alguns modelos, né, se vocês virem aqui, né, você tem o S10 FE, S10 FE Plus, o S10 FE Little, enfim, tem um monte de modelos aí e os preços são bem variados, né. Qual é a diferença entre eles, Celinho? Então, o S10 FE Little, ele é um recurso, ele é um tablet canetinha, só que ele é um tablet mais básico, tem os recursos mais básicos, entendeu. Então ele não é um tablet, por exemplo,
é igual o meu, que tem leitor digital, né, digital, tem gravação de tela, tem vários outros recursos que esse aqui não, que o Little não tem. Entendeu? Você pode ver que o Little na Amazon aqui, ó, na data que a gente está gravando esse vídeo, que é 30 de janeiro de 2026, ele tá 2.159, né? E aí a diferença de preço é bem grande, né? Entendeu? Em questão de tela, eu acho que talvez eles tenham um tamanho até parecido, né? O S10 FE Plus, perdão, o S10 FE Little e o S10 FE normal, que já é 10.9. Esse que eu peguei aqui, né? Esse bonitão aqui, tá vendo? Veio nessa caixinha linda aqui. Olha, ó, pra vocês verem. Ih, acho que é o programa da IA não vai deixar mostrar. Mas enfim, veio numa caixa branca maneirona. Ele tem 13.9, se eu não me engano. Eu vou mostrar ele aqui, ó. É esse aqui, ó. É 13.1, perdão. 13.1. Aí você vai perguntar, poxa, é quase um monitor, né? Cara, é muito grande. A primeira vez que eu peguei, né, que eu chegou aqui em casa, eu falei, cara, muito grande, né? Me assustei com ele. Eu falei, nossa, é um monstro, né? Achei até que eu não fosse me acostumar, mas acabei me acostumando. Na época, comprei ano passado, eu peguei em 29 de setembro, ó. Eu peguei ele por 2.699, entendeu? Mas hoje, né, data que a gente está gravando esse vídeo, ele tá 3.440, né? Então, vamos lá, ó, 3.440, 2.699. Teve aí uma valorização de R$ 741, né? Então, comprei um negócio R$ 741 mais barato. Eu já estava de olho no preço há muito tempo, e aí, quando eu vi, né, que dava para comprar, eu falei, poxa, a gente tinha juntado um dinheirinho, eu falei, vou comprar. E aí eu esperei a baixa do dólar na época, enfim, acabei investindo nele. E aí você deve estar se perguntando agora, tá, legal, bacana, mas e aí, serve para quê, né? Como é que ele é? Dá para estudar legal? Gente, para questão de estudo, ele é excelente, excelente, tá? Excelente de verdade. Eu vou gravar a tela, né, depois aqui, e vou acrescentar nesse vídeo para vocês darem uma olhadinha, né? Que eu acho que aqui não vai ficar muito legal. Mas, por exemplo, ó, tem aqui, ó, destravamento de tela por digital, tá vendo? Tá? Ups. E vai dar problema aqui no programa da IA. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar diretamente dele, porque ele tem recurso de gravação de tela, tá? Esse que eu tenho tem recurso de gravação de tela. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou começar a falar diretamente dele. Aí vocês vão entender as coisas que ele faz, tá bom? Beleza? Então aqui, né, já conectado nele, né? Esse que você está assistindo já é a gravação de tela, né, do próprio tablet, tá? E eu vou falar um pouquinho dele para vocês aqui e mostrar os recursos, né, aqui pela tela dele aqui mesmo, tá? Essa aqui é a S Pen, tá vendo? Branquinho, é a canetinha que vem com ele, né? É só encostar na tela, ó, ela já reage, tá vendo? Ok? Você consegue ter acesso, né, aos recursos do tablet, beleza? E vamos lá, para quem está realmente procurando um tabletzinho para estudo, o que eu indico aqui? Eu indico o aplicativo Samsung Notes, esse aplicativozinho aqui, né? Ele tem muitos recursos. Mas antes, deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Aqui na partezinha do menu, ele também tem muitas coisas bacanas, né, que vão facilitar teu estudo. Por exemplo, tem aqui um modo chamado modo DeX. Olha lá, ó. Ah, Celinho, mexeu com o tamanho da tela aí, ficou pequenininho, né? Pois é, entendeu? Então, ó, aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, no Dropbox, vai ficar pequenininho. Para que serve, prof? Não entendi. Então, o modo DeX, galera, é aquele modozinho que você consegue fazer divisão de tela. Porque quando você abre um aplicativo, né, num tablet, no computador não, perdão, no celular, ou em qualquer outro dispositivo, né, desse tipo, o que acontece? Ele expande a tela, né? Se você abrir, por exemplo, abre o Samsung Notes aí no teu celular, né? Ele vai expandir a tela, então você não vai conseguir fazer outra coisa, né? Você vai conseguir só fazer aquilo ali, né? E se você quiser trocar de tela, você tem que clicar naquele botãozinho, né, de ficar alternando a tela.
E aí, de repente, se você quer fazer uma atividade, por exemplo, quero digitar um texto, né? Já utilizei no conselho uma vez. Estou aqui digitando um texto, olhando do lado esquerdo, né, o texto que eu estou digitando, e no direito ali fazendo outra coisa, entendeu? Ou de repente na igreja, né, como eu falei que eu utilizo ele bastante, eu posso colocar a Bíblia aqui do lado esquerdo, né? E posso colocar o programa de anotação ali do lado direito, né? Também, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Que aí fica bonitinho, né? Coloco um ali de cada lado e aí vou fazendo ali o que eu tenho que fazer, tá? Então fica essa dica aí, galera. O modo Dex, né, ele é bem bacana e ele serve para essa divisão de tela. Outra coisa que ele tem também muito, muito, muito legal, que eu gosto, é esse recurso aqui, ó, segunda tela. Tá aqui no meu computador, tá aqui do lado, e se eu clicar aqui, né, e configurar lá no computador para detectar a segunda tela, ele vai detectar e tudo que está lá vai aparecer aqui, entendeu? Olha que legal, né? Então eu posso utilizar ele realmente como uma segunda tela. De repente quero ver algumas notas aqui, quero, né, ver alguma coisa aqui, uma questão, enfim, e quero digitar alguma coisa no computador, ou quero fazer alguma coisa alternada. Eu posso fazer isso, eu jogo uma imagem aqui e jogo outra no computador e vou fazendo, né, de segunda tela ali, tá? Então fica a dica, né, antes da gente falar do Notes, eu achei legal falar desses dois recursos, né, que pode ser úteis aí para você, né, de repente que está procurando esse tabletzinho de estudo. Como eu falei, né, tem que adequar aquilo que você precisa, né? Nem sempre é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa. E finalmente está aqui a estrela, né, galera? É o programa que eu mais uso. Aí você vai perguntar, por que você não usa outro? Então, eu uso esse aqui, o Samsung Notes, porque ele é sincronizado com o meu computador e com o meu celular. Então, qualquer coisa que eu faço nele aqui, ele me mostra automaticamente, né, as coisas, né, que acontecem no computador e no celular, entendeu? Então ele me dá essa vantagem aí, tá? Beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar algumas notas que eu já tenho prontas aqui, eu vou mostrando as funcionalidades deles para vocês, tá? Por exemplo, ó, estudo bíblico aqui da EBD, né? Vou pegar aqui como exemplo. Então, esse aqui foi dessa semana, ó. Olha como é que fica bonitinho, galera. Fica muito bonitinho, ó. Eles são 5, olha lá, tá vendo? Eu vou fazendo as anotações, marcando as coisas. Aí você vai falar, professor, mas isso aí deve demorar muito tempo, né, para fazer. Não, não, demora não, porque no início era bem pior, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma nota aqui do início. Ah lá, no início era assim, ó. No início era ruim, né? É que depois você vai se familiarizando com ele, você vai pegando o jeito, vai entendendo os recursos e aí as coisas vão ficando mais fluidas, né? Vão ficando mais rápidas, né? E aí quando você vê, você está anotando como se você tivesse, enfim, né? Num caderno mesmo, né? Então ele tem essa vantagem, tá? Ele é muito, muito prático, de verdade, né? Para quem quer estudar, realmente é uma revolução, galera. Ele vai mudar a sua vida, né? Na maneira como você estuda. Vou mostrar aqui o que a gente consegue fazer. Por exemplo, ó, aqui eu tenho todas as minhas notas, tá vendo? Vai aparecer aqui tudo quanto é anotação. Aqui, ó, se eu clicar aqui, eu tenho tudo dividido por pasta, então fica ali em cima estudo bíblico, gabarito, meus, estudos de física e matemática. E aí se eu quiser, por exemplo, ó, adicionar uma pasta, eu vou criar uma pasta. E aí eu crio aqui, né? Pasta 1, vou botar aqui estudo. Estudo 5, sei lá, me deu vontade de colocar 5. Vou colocar verde, que é a cor da minha camisa aqui, pronto. Lá, ó, criou. Aí pronto, ó, nenhuma anotação, não tem problema. A gente vai aqui, ó, embaixo da minha carinha, fica aqui, ó, criar, aí eu vou lá, anote. Ó, anotações. Se eu quiser mudar o título da anotação, só clicar aqui em título e aí põe, ó, teste 1. Beleza. Entendeu? Então, muito, muito, muito intuitivo, muito prático de verdade. Se quiser anotar alguma coisa na tela, né? Vou botar aqui a caneta preta. Lá, ó. Pronto, ó. Tá vendo? E aí você vai trabalhando da maneira que você achar legal. Entendeu? Aqui, por exemplo, o que eu consigo fazer mais? Aqui no mais, né? Se clicar aqui no mais, eu consigo adicionar a PDF.
Então, por exemplo, se eu tiver algum PDF, eu tenho alguns aqui no armazenamento interno, por exemplo, uma prova de física, aqui, né, esse aqui é 2026, não pode mostrar, né? Mas quarto bimestre de 2025, vamos lá, ó. Pronto, aqui, ó. Olha lá, ó, já aparece aqui a prova. Então, se eu quiser resolver, de repente é uma lista de exercício, né? Quero resolver aqui, né? Ó, aí eu já consigo. Posso mudar a canetinha, a cor, posso colocar a marca-texto, entendeu? A S Pen, ela tem um recurso que vem com ela aqui, ó. É um botãozinho que eu vou apertar e ele vai virar uma borracha. E aí eu consigo apagar. Então não precisa ir ali no menu para poder apagar, entendeu? Ele já apaga aqui para mim. Se eu quiser adicionar outras coisas, eu consigo adicionar, entendeu? Eu posso adicionar gravação de voz, pode adicionar imagem, pode adicionar alguma coisa da câmera, arquivo de áudio, desenho, nota adesiva. Ó, tá vendo? Bonitinho, ó, também fica legal. Tipo um post-it, né? Entendeu? Então, você pode fazer várias outras coisas bacanas. Deixa eu mostrar uma coisa prática que eu fiz. Eu não quero botar um vídeo muito extenso, acho que você já entendeu mais ou menos qual é a ideia, né? Estudos de física e matemática. E isso aqui eu fiz no ano passado, né? Quando eu resolvi testar, né? Eu falei, vou testar, vou fazer um resuminho de física aqui para ver como é que vai ficar. E ficou bacana, tá vendo? Desenhozinho. Então imagina você estudando, né? E você desenhando ali na tela, né? Fazendo o seu resumo. E ele sincronizadinho com o seu celular. Quer dizer, já fica, né? Então é muito mais prático, né? Então você não perde folha, você não perde as anotações, você não perde nada. E você pode compartilhar isso com outras pessoas. Tem essa função aqui também. Eu posso criar uma nota, de repente eu compartilhar essa nota com os meus alunos ou com alguém que eu queira, um grupo de estudo, enfim, que eu tenho ali na sala, eu consigo fazer isso. Entendeu? Aqui tem uns papirozinhos, né, que eu sei que a galera de cálculo gosta, né? Olha que lindo, ó. Turminha da EA, os cálculozinhos que eu fiz, ó. Tá vendo? Eu vou resolvendo as questões. Então, cara, muito, 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 muito prático, de verdade. E eu super aconselho que você pegue um. Então, se você não puder pegar o S10F Plus, S10F Plus, pega o S10FE, enfim, ou vê um outro, né, que você consiga pegar. Se essa for a sua necessidade, realmente, né? Se você sentir que valeu a pena. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Deixa o seu like aí, curte, tá bom? E a gente se encontra. Se quiser comentar alguma coisa aí, né? Comenta que eu respondo para vocês. Grande abraço!